Olá, meus amores, bem-vindos ao Tarô Multidimensional. Meu nome é Sheila, eu sou taróloga, terapeuta holística e astróloga. Bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar uma dúvida que uma inscrita do canal deixou. Se eu conseguir colocar a pergunta dela, vai estar aqui ou aqui, que é sobre as chamas gêmeas e as ondas, né? Se você é de primeira onda, segunda onda, terceira onda, qual coletivo você faz parte, quais são os sintomas de cada coletivo nesse momento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, fica aí, vai ser muito interessante, vou tirar todas as tuas dúvidas e finalmente vou te esclarecer o que significam essas ondas. Primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou especialista em chamas gêmeas, já trabalho com chamas gêmeas aí há 3 anos, faço consultoria, faço tiragem de tarô, então se você quiser uma consultoria para o teu momento, só entra em contato comigo no box de informações, vai estar meu WhatsApp e meu site. E também, caso queira conhecer meu Instagram, vai estar aqui ou aqui, o arroba, só chegar lá também a gente fala muito sobre chama gêmea, sobre astrologia, enfim. Então, gente, vamos lá entrar no assunto, porque é um assunto meio polêmico, como tudo que envolve chama gêmea, né? Sempre gera uma polêmica, a gente que acredita, a gente que não acredita, e se você não acredita, pode ficar à vontade para ir ver os outros vídeos do canal, ou ver um conteúdo no YouTube que te satisfaça, tá? A gente está falando aqui para as pessoas que acreditam nisso, estão nesse processo e querem entender melhor o que está acontecendo com elas. Então vamos lá. Chamas gêmeas, né? Eu acredito que todo mundo tá aqui sabe que é chama gêmeas. Chamas gêmeas é o conceito de uma alma dividida em dois corpos que estão buscando a união física, emocional e espiritual. E aí o que é que acontece? Gente, o conceito de chama gêmea, ele popularizou, vamos dizer assim, lá pro ano 2018, finalzinho de 2018, início de 2019, mas ele é um conceito que sempre existiu. As pessoas acham que é uma coisa que surgiu do nada, é um conceito, mas ele sempre existiu, tá? E aí o que é que acontece? A gente teve, de acordo com os planejamentos da espiritualidade, os planejamentos do universo, uma primeira onda de chamas gêmeas que era para ter se unido ali por volta de final da década de 90, início dos anos 2000. Essas chamas, elas foram nascidas entre 70, 60, por aí vai, um pouco depois. Quando a gente fala de um período, é onde o período foi mais concentrado desses seres encarnarem, mas pode ter encarnado antes, pode ter encarnado depois. A espiritualidade não usa o tempo terrestre, né? O tempo que eles usam lá é outro tempo. Mas, então, houve essa primeira onda era para ter entrado em união por volta aí do final da década de 90, anos 2000, só que por uma manobra umbralina, uma manobra dos seres escuros, vamos chamar assim, dos seres de dimensões mais densas, eles conseguiram se infiltrar na Terra, e aí essa união teve que ser abortada porque, se vocês vão lembrar, principalmente a galera aí que é um pouco mais velha, essa transição do período do final dos anos 90 para os anos 2000, com toda aquela coisa do boom, do pânico, não sei o que, deu um certo pavor, deu um certo medo, e foi através. E essa foi uma manobra desses seres. Então essa missão teve que ser abortada porque não existia vibração energética na Terra alta o suficiente para que essas uniões acontecessem. Então, assim, existem muitas chamas que são desse período que estão começando agora a tentar de novo uma união. Mas também existe um outro período onde a gente teve muita encarnação dessas chamas, que foi ali entre o final da década de 70, principalmente de 75 para cá, até aí os idos de 96, 98, então a gente teve mais ou menos um período de 30 anos, onde o influxo dessas chamas encarnando na Terra foi maior. E aí, alguns
espiritualistas, alguns gurus americanos, e entendam que isso é uma noção americana que foi criada lá. Eles resolveram dividir essas chamas nascidas nesse período de 30 anos entre ondas. E por que eles fizeram isso? Porque ficaria mais fácil a identificação energética, já que o processo de ascensão, até poucos anos atrás, era muito bem dividido entre essas ondas. A gente tinha a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. E por isso que eles convencionaram, para fazer leitura, para fazer previsão, ficava mais fácil quando você colocasse as mesmas energias num coletivo. Então, quando a gente veio para o ano 2018, que foi quando começou o boom, né, das chamas gêmeas, porque as chamas gêmeas estão despertando, tá tendo a transição planetária, né, que a gente começou de fato a sentir essas energias de transição. Essa convenção já tinha sido feita. Então, como a gente tinha grupos coletivos energeticamente muito bem definidos, continuou se fazendo essa convenção de primeira onda, segunda onda, terceira onda, onde teoricamente a primeira onda seria um grupo mais evoluído, que já vinha fazendo o processo de ascensão há um tempo maior, a segunda onda um grupo intermediário e a terceira onda um grupo recém-desperto. Se convenciona que as pessoas da terceira onda despertaram nesse período de 2018 para cá. Só que o que é que acontece, gente? Porque eu falo que se convencionou, que entre aspas e tal, porque a gente está falando de um processo energético. Chamas gêmeas, vamos lá desmistificar um pouco. E você aí que já está no processo, você já sabe essa parte, pode adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Mas vamos desmistificar. Muita gente acha que chama gêmea é só aquela coisa linda do conto de fadas, de ai meu Deus, existe um ser no mundo que é meu complemento perfeito, que é a pessoa do meu destino, a pessoa da minha vida, é tudo que eu sempre sonhei pra mim, é com essa pessoa que eu devo ficar. É um conceito romântico, é um conceito amoroso que foi colocado no nosso subconsciente para fazer essa jornada um pouco mais agradável. Realmente você tem uma pessoa que é teu complemento oposto em algum lugar do mundo e vocês estão trabalhando energeticamente para que vocês possam se juntar e voltar a se unir como um só, como vocês eram no começo da evolução. Só que o processo de chama gêmea é um processo muito mais de ascensão espiritual, muito mais de evolução espiritual do que realmente de romance. Quem aí acabou de chegar nisso, eu sei que vai acabar largando o vídeo, dizendo que eu tô falando besteira, porque as pessoas não aceitam essa parte, mas essa parte é a mais importante, gente. O processo de chama gêmea é um processo espiritual, evolucionário, porque a partir do momento que você reconhece a tua chama, conhece a tua chama, e vocês ativam vocês despertam essa consciência um no outro, vocês vão despertar também gatilhos, traumas, medos, curas emocionais para fazer com que vocês se alinhem. A união de chamas gêmeas é uma união de dois opostos complementares que estão vibrando na mesma frequência. Então imagina você ter que alinhar tua frequência energética a outra pessoa. Não é só, ai meu Deus, conheci o amor da minha vida, vamos ser felizes para sempre. Nem tem como. A gente está num mundo tridimensional de provas e expiações. Seria muito pobre, vamos dizer assim, dizer que a união de chamas gêmeas é só coisa romântica. Então, existe todo um processo de evolução e conforme você vai transitando por esse processo de evolução, você vai transitando também pelas ondas. E por isso que eu venho dizendo que essas ondas são teóricas. Porque energia não segue regra. Energia não segue assim, porque eu despertei agora em 2018, então minha energia só vai evoluir até certo ponto porque eu tenho que ficar na terceira onda. Não existe isso, gente. Conforme você vai evoluindo ou não, você vai estacionando ou não em uma determinada onda. Vai subindo, vai descendo. Para vocês terem noção, eu trabalho com chamas gêmeas aí, como eu falei, já tem uns 3 anos.
Eu conheço pessoas que se consideram da primeira onda, né? Mas que estão assim longe da união, porque é difícil para elas trabalharem os processos delas, é difícil para elas fazerem as transmutações dela. E eu tenho chamas que despertaram agora nessa nova onda, que eu vou falar mais pro final do vídeo, que já estão quase em união, porque aproveitaram bem esses processos energéticos, essas flutuações energéticas que estão acontecendo e foram fazer o trabalho e estão aí quase se unindo. Então é um processo muito subjetivo. E aí, nesse sentido de subjetivo, agora eu quero falar com vocês o seguinte: vamos voltar para aquele processo de por que existem as ondas. Como eu falei no início, as coisas eram muito bem definidas, porque não existia tanta abertura para se falar disso, não existia tanto conhecimento, não existia tanta informação, então tudo que era feito muito individual. E vocês sabem que tudo que é individual é mais lento, é mais difícil de progredir, existem mais desafios, então por isso que era tudo bem definido. Só que a partir de 2019, né, o finalzinho aí de 2019 para cá, a gente começou a passar por um processo energético planetário muito intenso, muito assim pesado, onde a gente teve que realmente olhar para as sombras da gente, onde a gente teve que realmente olhar para a gente e ver o que a gente queria fazer. Então, com isso, essas chamas que já estavam no processo, em qualquer onda que fossem, elas receberam um influxo muito grande de energia. E aí, de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com o conhecimento de cada uma, elas foram evoluindo ou não no processo. Então, a partir de 2019, essas ondas elas começaram a se misturar. Porque, como eu falei, tem gente que é considerada de primeira onda, mas ainda não consegue se trabalhar totalmente. Tem gente que é considerada dessa onda nova e tá aí, porque aproveitou de forma mais positiva essas energias que estão vindo. E assim, gente, existe eu não sei como chamar, mas vamos chamar de processo. Existe um processo onde muitas chamas estão começando a entrar em união a partir de agora, o segundo semestre de 2022. E esse projeto ele foi feito em duas partes. Teve a parte energética, onde foi assim muito bem sucedida, foi tão bem sucedida que a gente teve o despertar de uma onda nova de chamas, que é essa quarta onda, que são chamas recém-despertas, são chamas que recém-descobriram que tinham uma chama gêmea. E agora a gente se prepara para a união física. Só que o que é que acontece? Quando a gente fala de físico, envolve nosso consciente, envolve nosso livre-arbítrio, envolve nossas escolhas diretas. Então, assim, você pode ter feito todo o processo de união energética com tua chama, mas pode ser que você não entre em união física. E é isso a verdade dura de engolir que quase ninguém fala. E por que isso? Porque pode ser que para vocês seja mais fácil lidar um com o outro energeticamente, mas fisicamente rola aquele atrito, você faz escolhas que te afastam dessa pessoa, essa pessoa faz escolha que te afasta de você. Lembrem que união é um estado de energia, como eu falei no início, é muito além do romance lindo de conto de fada de Felizes para Sempre. Então, para finalizar, respondendo a pergunta da minha inscrita, Má, primeiramente, muito obrigada por ter deixado essa pergunta, tá? Em que onda eu faço parte? Você que vai dizer, tá? Você se conhece melhor do que ninguém, você sabe o que está acontecendo com você melhor do que ninguém. Pare de se apegar a rótulos, ao que outras pessoas estão dizendo. Entendam que esse processo, justamente por ser um processo evolutivo, pessoal, de autoconhecimento, só você pode dizer o que está acontecendo com você. Então, e não importa se você na primeira, na segunda, na terceira onda, na quarta onda, se pergunte como você está internamente. Internamente existe uma união entre tua polaridade feminina e polaridade masculina, porque não é só a união externa, como eu falei, é o processo de ascensão interno. Então, internamente, a gente também tem um polo masculino e um polo feminino. Como estão esses masculinos e femininos dentro de você? Você alinha o teu emocional com a tua ação, você alinha o teu emocional com o racional.
Você consegue tomar atitudes que são inspiradas pela tua emoção, ou você age emocionalmente de acordo com o que você coloca para fora. Tudo isso são indícios de como tá esse equilíbrio entre a tua polaridade feminina e masculina. E isso vai refletir na tua união externa entre teu feminino e teu masculino, externamente. Mas parem, por favor. Eu sei que é muito convencionado, dito, ai, primeira onda, porque a primeira onda tá perto da união, porque a segunda onda ainda tem... Parem de ficar se convencionando a coisa que outras pessoas estão dizendo. Não deixe que outras pessoas joguem regras, joguem conversas num processo que é seu, num processo que é interno. E por outro lado, também tenha muito senso de responsabilidade, de autoconhecimento, de entender e aceitar qual é a onda que você tá, qual é o momento da união que você tá. Não adianta você dizer assim, já que sou eu que vou decidir, eu decidi que eu estou pronta para a união. Mas internamente você sabe que você não fez trabalho evolutivo nenhum. Não adianta. Seja sincero com você, seja autoconsciente, autoavaliador, autorreflexivo, que você vai saber exatamente que momento da união você tá, independente se é primeira onda, segunda onda e terceira onda. Principalmente depois de 2022 para cá, fica aí um alerta para vocês. Desconfiem de qualquer previsão, leitura, canalização que fale em ondas, tá? Porque não, as ondas se embolaram, gente. As ondas estão assim uma dentro da outra. Então, assim, se você vê alguém falando, é porque a primeira onda aquilo, é porque desconfie. Acredite nas leituras que se encaixam com o teu momento. Se aquela leitura, aquela canalização, aquela previsão tá falando com o teu coração, é naquele momento que você tá bom? Foi isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham mais dúvidas sobre chamas gêmeas, queiram saber outras coisas sobre chamas gêmeas, deixa nos comentários. Eu venho gravar um vídeo tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Até mais!